Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Nesse vídeo eu vou mostrar um procedimento de melhoria do sistema de lubrificação nos cabeçotes do Fusca e derivados e consequentemente também traz melhorias no sistema de arrefecimento, uma vez que você tem maior irrigação de óleo no sistema. Bom, as informações que eu estou trazendo aqui não são de 100% de minha autoria. Eu fiz algumas pequenas modificações, já vou mostrar para vocês na prática, mas as informações aqui criadas são de Bob Hoover. Você pode pesquisar na internet por Bob Hoover HVX. Inclusive eu posso deixar o link aqui no primeiro comentário para vocês verem a teoria dele, aquilo que ele experimentou por muito tempo na prática e que surte bastante efeito nos motores Volkswagen a ar. A teoria e as melhorias abrangem, como eu falei, melhorias desde ali do mancal, do bloco, do tucho, enfim, vários pontos do motor para você ter um resultado 100%, né? Digamos, que ele menciona até 8 vezes a mais de fluxo de óleo nos cabeçotes. A gente vai chegar a esse valor? Não, longe disso, mas com certeza essas duas pequenas melhorias aqui vão trazer mais irrigação para o cabeçote e vai com certeza melhorar em relação a uma situação original. Quem quiser saber mais a fundo essas melhorias, eu tenho um vídeo onde eu falo sobre isso também, ou outros relacionados, vou deixar tudo nesse primeiro comentário desse vídeo para vocês assistirem posteriormente, tá bom? Falando só dessa parte aqui do acionamento ali do cabeçote, né? Só para quem não conhece, você tem aqui o comando, esse comando aqui é quem faz o acionamento dos tuchos aqui, certo? Você tem um movimento rotativo aqui desse eixo, conforme ele gira, acionado ali pela engrenagem do virabrequim, ele impulsiona esse tucho nesse sentido, transforma esse movimento rotativo em movimento linear nesse sentido aqui, certo? Quem recebe o movimento do tucho é uma vareta que fica aqui assim, ó, recebendo esse movimento, que por sua vez vai receber o movimento do balancinho. A gente, quando tira a tampa do cabeçote, o que a gente enxerga é isso daqui, ó, as varetas, o balancinho, e se você girar o motor lá, você vai ver que faz esse movimento aqui, ó, certo? Para o balancinho em si poder acionar a válvula. Além da parte mecânica de acionamento, é muito importante a parte de lubrificação. Se você reparar aqui, ó, a ponta da vareta, ela é oca, as duas extremidades, porque o óleo passa aqui por dentro, chega até aqui no balancinho e o caminho dele é esse. Dá para você ver que tem uma nervura aqui, ó. Isso daqui é porque tem uma galeria. Se a gente observar ali dentro, ó, tem um orifício. Aqui também tem outro orifício onde o óleo passa para cá e daqui chega naquele orifício ali da rosca. Da rosca o óleo tem que passar, naquele orifício o óleo tem que passar pelas roscas aqui do regulador de válvulas e chegar até o pé da válvula, fazendo a troca de temperatura e também, primordialmente, né, a lubrificação. O que é feito então aqui no balancinho para melhorar essa comunicação do óleo daqui para cá? A gente, utilizando a Dremel, a gente faz um corte, uma galeria unindo um ponto ao outro, porque assim você consegue melhorar, né, a fluidez do óleo. E além de fazer esse duto, eu costumo usar uma Dremel, um rebolo bem pequenininho na ponta ali do orifício, tirando a rebarba dele, otimizando o fluxo também nesse ponto, tanto desse lado aqui de onde vem o óleo, como naquele ponto ali. Quando a gente fala em fluidez, seja de uma massa de ar ou de líquido, a gente tem que remover ao máximo arestas, né, bordas vivas, deixar o mais arredondado possível. Então esse é o serviço no balancinho. Isso. Bob Hoover também nos orienta, conforme a imagem que eu estou mostrando, nos orienta a fazer galerias no eixo aqui dos balancinhos. Eu pesquisei bastante aqui, eu tentei entender o funcionamento, né, confrontei as informações de dimensões que ele passa, as informações de dimensões de um eixo da EMP que eu tenho no meu motor. Ó. Esse daqui é um eixo de centro fixo da EMP. Tem a mesma função mecânica, digamos, do eixo original. A diferença é que ele tem essa parte com diâmetro maior aqui no ponto. Em vez de usar as molas, usa arruelas. Também já mostrei em outros vídeos, vou deixar o link aqui para vocês entenderem. E ele vem de fábrica, esse eixinho da EMP, ó, com as galerias feitas. Ó. Duas desse lado e duas desse lado aqui. Eu procurei confrontar as informações de dimensões desse eixo com as galerias de Bob Hoover, elas não batem. Eu procurei entender o porquê que elas estão nessa posição aqui, e se você olhar o padrão de desgaste da posição de cada um dos balancinhos, em um ponto ele está um pouco para a direita, outro ponto um ponto para a esquerda, esse mais para a esquerda, esse mais para a direita, ou seja, eu acho que eles deduziram mais ou menos um ponto central, onde eles entenderam que ficaria o balancinho. Ficasse o balancinho um pouco para cá ou um pouco para cá,
enfim, essa foi o ponto que eles determinaram como sendo um ponto bom para lubrificação. O que eu fiz? Eu fiz um desenho das dimensões, né, da parte de contato ali do balancim e dos orifícios, onde o orifício sai em cada um dos pontos, e tracei uma linha exatamente no centro desses furos. Por quê? A minha intenção é que essa galeria que nós criamos aqui, ela fique alinhada exatamente com o centro dessa galeria, né? Então você vai ter um bolsão de lubrificação, um ponto de lubrificação em todo o diâmetro do eixo, que vai se espalhar para as laterais, fazendo a lubrificação aqui do contato do balancim com o eixo, nas laterais, as arruelas, as molas, e também vai permitir que o óleo passe por essa galeria aqui para a ponta, para o regulador de válvulas. Por que eu identifiquei aqui, ó, direita e esquerda? A única questão é que ele vai ter uma posição exata para ser instalado. Ele tem que ser feito assim, ó, instalado dessa maneira, seja no cabeçote da direita ou da esquerda, e não pode ser instalado assim. Por quê? De acordo com esse desenho que eu fiz, na prática aqui o balancinho vai ficar nessa posição, ó. Digamos que você tem o corte ali, ó, a galeria ali, ele fica nessa posição, ou seja, se a gente reparar, os dois pontos aqui de lubrificação estão um pouco voltados para a direita, e é por isso que eu fiz essa galeria um pouco voltada para a direita, embasado nos pontos de desgaste que tinha aqui nesse eixo. Eu sei exatamente onde eles trabalham. Inclusive, o que determina a posição, o alinhamento aqui, ó, lateral de trabalho do balancinho. A gente sabe que a gente tem ali a válvula, vou simular a válvula aqui, ó, por exemplo, com essa vareta. Digamos que aqui é o pé da válvula onde o balancinho vai atuar. O regulador de válvulas, ele não pode ficar no centro da válvula. Ele tem que ficar levemente deslocado ou para a direita ou para a esquerda, não importa. Geralmente eu mantenho ele para a direita aqui. Quando você monta numa condição original, acho que ele fica sempre para a direita, não importa. Você tem que montar ele um pouco aqui, ó, fora de centro, para quando você estiver fazendo esse movimento linear aqui, ele induza uma rotação na válvula, a válvula vai fazendo esse movimento, ao mesmo tempo ela vai girando, para você criar um padrão de desgaste lá na cabeça da válvula em relação à sede, e aí isso também vai gerar um padrão de desgaste adequado e também uma troca de temperatura em toda essa parte de assentamento. Então, uma vez que você sabe a posição ideal de cada um dos balancins, você vai poder então determinar que, por exemplo, que o centro fosse daqui, aqui, ó, você vai colocar um pouquinho deslocado para a direita, conforme o desenho que eu mostrei, essa galeria, beleza? Dimensões, nesse caso aqui, com esse padrão de desgaste, eu estou colocando na tela para vocês. Então, da esquerda para a primeira ranhura, 20,5 milímetros, a segunda, 63,3, o outro lado, 19 milímetros, e a segunda, da direita para a esquerda, nessa última galeria, 60,2. Beleza? Essas aqui são as referências. Medida da galeria que foi feita. Se vocês olharem novamente na imagem de Bob Hoover, ele referencia, passando de polegada para milímetro, né? A largura como sendo 1,5 e profundidade 0,76. A medida que eu fiz aqui é de 1,2 de largura, profundidade de 0,6. Você vai usar ali um bit não muito afiado para você não criar um ponto de fadiga aqui no eixo, né? Um bit que seja mais ou menos arredondado na ponta. Depois que você fez a galeria, eu usei uma Dremel e tirei as rebarbas que ficaram aqui do trabalho do bit. E depois eu finalizei com uma lixa 600, segurando aqui dentro da galeria, e depois dei um polimento rápido aqui, só para tirar uma corrosãozinha superficial que tinha no eixo. E o resultado final é esse daqui. A gente tem a melhoria de galerias no eixo e a melhoria aqui no balancinho. Fazendo isso, eu garanto que você já vai ter uma melhor irrigação no seu motor. Nesse caso aqui, vai ser utilizado um regulador de válvulas convencional, né, desse modelo aqui. Eu já mostrei também em outros vídeos um outro regulador. Esse aqui é o meu balancinho, é um balancinho 1.25, é um pouquinho mais de performance do que esse, né, mesmo princípio de funcionamento. Fiz a melhoria da galeria ali também, só que nesse caso eu utilizo um regulador esférico, né, para quem não conhece, ó. Ele tem essa esfera na ponta com uma das faces plana que faz contato com a válvula, e ele tem esse orifício de lubrificação. O que eu fiz além disso, no caso aqui do meu balancinho, nas roscas dele, ó, dá pra ver lá, ó, eu com a micro retífica alarguei um pouquinho, ó, trazendo para cima o corte ali das roscas. Eu fiz isso para que quando ele fique na posição de funcionamento dele, a galeria de lubrificação do regulador esférico case com aquele orifício, ó.
então o óleo chega com bastante abundância aqui. Os testes que eu fiz com o motor em funcionamento, principalmente antes da primeira partida do motor, né, mostram que muito bem que na prática, até em marcha lenta, o óleo chega com bastante abundância aqui. Então eu sei que o resultado é muito bom, não tem queda na pressão do sistema de óleo. Inclusive, para você garantir que você vai ter aqui um conjunto bem regulado, quando você trabalha com maior vazão de óleo, você não vai manter lá a sua bomba de óleo de 21 milímetros, aquela pequenininha, né? É bom pelo menos uma bomba de 26 milímetros, eu aconselho até uma de 30 milímetros. No meu motor eu usei uma de 32, não tem necessidade, na época eu comprei, eu acho que uma da Shadec, por exemplo, de 30 milímetros, você utilizando um filtrinho externo de óleo, fazendo essas melhorias, fica muito bom, né? O filtro, eu acho que inclusive é algo básico, né? Um filtro de óleo no sistema de lubrificação do Fusca que não tem só aquela peneirinha, aquela tela lá que peneira, né? Praticamente nada, não filtra nada, tá bom? Então nesse caso eu não fiz aquela outra melhoria nas roscas, a gente vai usar esse padrão convencional, com certeza já vai trazer bastante melhorias aqui para o sistema. E é isso, pessoal, o sistema de lubrificação de Volkswagen R tem bastante dicas, bastante melhorias que vocês podem fazer. Se atentem a esses detalhes que você vai trazer uma vida útil para o seu motor muito maior. Se atentem também à troca periódica do óleo, é muito importante. Esses componentes aqui são de um motorzinho 1300 que a gente está mexendo no momento, que estava totalmente carbonizado. Tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro o procedimento de remoção, de limpeza, depois de reinstalação de todo esse conjunto. Vocês não têm ideia de como isso aqui estava entupido. Esse ponto de entrada aqui estavam todos parcialmente entupidos e esse daqui de saída todos totalmente entupidos, carbonizados. Então imagina, sem nada de óleo chegando aqui, talvez um pouquinho de salpique que espirrava aqui com o movimento que chegava na válvula, tanto que os reguladores estavam totalmente danificados, né? Mas agora com certeza com essas duas melhorias aqui a gente vai conseguir otimizar bastante o fluxo de óleo que vai chegar a esses pontos, conciliado a uma bomba de maior fluxo também. Isso daqui vai ficar muito bom. Quem não conhecia o canal, eu tenho bastante vídeos, né, sobre Volkswagen AR, essas dicas de melhoria no sistema de arrefecimento, de lubrificação, enfim, serviços em geral. Dá uma olhadinha na playlist Fusca, nas outras playlists também, tem bastante vídeo interessante com bastante conhecimento para vocês trazerem melhorias e procedimentos corretos de manutenção desses motorzinhos e também algumas coisas relacionadas ao carro em si, como freios, enfim. Beleza, pessoal? Então fica aqui mais essa dica aí, tá bom? Pessoal, obrigado por assistirem mais um vídeo e até um próximo. Um abraço.